Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Adeli e hoje é a nossa aula de língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a pontuação. Vamos compreender alguns pontos que são necessários em nossa escrita, não somente as palavras, a sua organização e a sua coerência, mas os sinais de pontuação eles nos ajudam na informação que a gente deseja transmitir. E cada um tem a sua função, a sua importância nessa escrita, nessa organização em nosso texto, tá bom? Para a gente iniciar, vamos conhecer alguns pontos e antes disso eu vou fazer a leitura de um texto onde eles se encontram. E depois a gente vai ver a função de cada um, tá bom? Vamos lá para a leitura do texto. Pontos de vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, quando estourou a discussão. Então tá aí a vírgula. Então, viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando, né? O travessão aqui, ó, aparecendo antes da fala, né? E nós? Protestaram as aspas. Somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes nesse diálogo. O mesmo digo eu, comentou 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. Olha só ela aparecendo aqui. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. E se eu aparecer depois da frase, a guerra começou? Disse o ponto de interrogação. É apenas uma pergunta, certo? A guerra começou? Olha só ele fazendo a pergunta, ok? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza. A guerra começou. Olha, nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que para evitar conflitos não basta um ponto, nem uma vírgula, é preciso os 2, disse o ponto e vírgula. E aí eu entro. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final, e pôs fim à discussão. Vocês viram o diálogo entre os pontos, né, os sinais de pontuação, a vírgula dizendo que é importante, os 2 pontos, ponto final, de exclamação, o travessão, as aspas, cada um explicando a sua função e a sua importância e querendo, é claro, aparecer no texto, porque cada um tem uma função específica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a função de cada um desses pontos, conforme eles mesmos já foram falando, né? Sobre pausa, iniciar diálogo. A gente vai compreender a função de cada um deles, conforme a discussão que eles iniciaram aí, tá bom? Porque, é claro, depende do ponto de vista do leitor, do escritor, né? Da forma que a gente está produzindo o texto, para a gente transmitir a mensagem corretamente para quem for ler. Vamos aí para a telinha para vocês verem a função de cada um. O primeiro que nós temos aí é a vírgula. Olha só o que ela diz. Ó. Oi, sou a vírgula. Tem uma função muito importante na frase. Ó. Indica uma pequena pausa ou sirvo para separar palavras e expressões. Essa é a função da vírgula. Aí agora, as reticências, olha só, esses 3 pontinhos aí. Alô, amigos, nós somos 3 irmãs e indicamos dúvida, incerteza ou suspensão do pensamento na frase. Somos chamadas reticências. Tá?
Próximo. Olá, sou o ponto de interrogação. Sou usado nos finais das frases interrogativas. Olha o sinal de interrogação aí, né? Parece a ponta de um gancho, né? Ok? Próximo sinal. Oi, somos os dois pontos. Somos gêmeos e todos nos usam antes de uma citação ou enumeração. Ok? Esse é os dois pontos, um em cima do outro aí. E meu nome é Travessão. Eu sirvo para indicar o diálogo entre duas ou mais pessoas. Sirvo também para destacar palavras ou expressões. Tá aí o travessão, tá? Todo animado, né? Próximo. Apareço sempre no final da frase para indicar que ela terminou. Sou o ponto final. Tá aí o ponto final, muito usado, né? Inclusive na frase que vocês estão vendo aí, ele está sendo usado 2 vezes aí, ok? O próximo. Ponto e vírgula. Ei, somos a dupla mais simpática da pontuação. Somos o ponto e vírgula. Nós indicamos uma pausa maior que a vírgula, ok? Tá aí o ponto e vírgula. É um ponto seguido da vírgula embaixo, como vocês conseguem visualizar aí, ok? Queridas crianças, eu sou o ponto de exclamação. Gosto de admirar tudo que vejo. Maravilha, viva! Sirvo também para indicar espanto e tristeza. Esse é o ponto de exclamação, como vocês conseguem ver aí, que é um tracinho em pé, né? Com a bolinha embaixo. Ponto de exclamação, ok? Temos também aí, ó, as aspas. Nós somos as aspas, servimos para indicar citações ou para chamar a atenção sobre uma palavra ou expressão. Então, uso as aspas, que são esses dois tracinhos, tanto do lado do início da frase, quanto no final da frase, ok? E temos também um parênteses, que parênteses é o nosso nome. Servimos para separar palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção ou para dar uma explicação, ok? Esses são os sinais de pontuação, cada um com a sua função, conforme foi explicado aí na telinha. Então, cada um tem sua importância específica sobre a sua função no texto. Vamos destacar alguns aqui no nosso texto, tá bom? Juntos, para vocês verem como eles foram usados, tá? Então, a gente começou o texto aqui, né? Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Primeiro sinal que vocês conseguem visualizar, olha só, o ponto final. Ele está bem aqui, tá? Vemos depois, ó, travessão sendo usado várias vezes. Muitas vezes a gente confunde, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Tem os 2 pontos. Às vezes a gente usa os 2 pontos para iniciar o diálogo. Eu coloco os 2 pontos. Ah, cigarra disse para a formiga, 2 pontos. Você tem que trabalhar durante o verão. Aí eu coloco o início da fala é o travessão, início da fala do personagem. Para indicar que alguém vai falar, eu uso os 2 pontos. Aí tem a diferença que a gente tem que ter cuidado quando a gente escuta a informação. Tá? Eu uso os 2 pontos para indicar que alguém vai falar. Tá? Vai ser dito alguma coisa. Então, o travessão para o início da fala de alguém. Tá? Indicando a fala já de alguém que está expressando alguma coisa na história, no diálogo que eu estou reproduzindo ali na minha escrita, tá bom? Então, vamos lá. Travessão, porque quem falou aqui foi a vírgula. Está indicando aqui, ó, que quem disse isso foi a vírgula. E ela questionou que ela deveria ser usada, né? Tanto é que ela foi usada aqui, ó. Bem aqui, para separar, ó, português e quando estourou a discussão. Olha as aspas aparecendo, que foi outro sinal que nós falamos aqui, ó. Destacar a informação, destacar isso aí, ó. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, quando estourou a discussão, tá? Olha só os 2 pontos como eu falei para vocês, ó. O certo seria, ele fala, tá indicando a fala específica, uma informação aqui, ó. 2 pontos, aparecendo aqui, ok? Concordo, olha só a exclamação aqui nesse ponto. Concordo, tá? Fazendo uma exclamação, ok? Então, tem vários sinais sendo usados, conforme a gente viu. E tem também aqui, ó, continuando, ó. Olha só, ponto de
interrogação. Viram como eu sou importante? É uma pergunta. Eu não leio simplesmente viram como eu sou importante. Eu não leio dessa forma. Eu leio como fazendo uma pergunta. Dá a entender uma pergunta. Viram como eu sou importante? É uma pergunta. Ok? E assim a gente vê vários sinais de pontuação explorados na nossa escrita. Mas não esqueça, cada texto, a sua organização, a gente tem que pontuar conforme o texto que eu estou elaborando. Esses sinais de pontuação, cada um tem sua função específica. E eu preciso ter cuidado na hora do que eu for escrever. Tá bom? Tanto o sinal ponto final, a vírgula, as aspas para destacar uma informação, 2 pontos, travessão, todos têm a sua importância específica na nossa escrita. Tá bom? A gente não pode esquecer disso. Mas não esqueça de acessar a plataforma Educo para você ter acesso a essa atividade e muitas aulas também. E te aguardo na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.